última pergunta para tu. É? Ainda tem mais uma? Eu tenho uma muito linda. Muito linda. Se Jesus entrasse hoje em nossa casa, o que o nosso lar contaria sobre nós? Eita. Sobre Patrícia. Pode Eu chorar. acho que se ele entrasse lá hoje, ele veria que a gente foi um projeto que deu certo, sabe? Foi um investimento que ele fez que deu certo. Porque eu costumo dizer hoje que a minha casa é uma extensão do céu. E no momento em que eu convidei Jesus, não para ser só um visitante, mas alguém que morasse dentro da minha casa. Porque o nosso comportamento muda diante da visita. Quando a gente vai ter uma visita, a gente chama as crianças no canto. Quem tem criança fala assim: tu vai se comportar diante da visita. Tu não vai falar isso nem aquilo, tu não vai pedir. Mas quando habita dentro da casa, ele passa a fazer parte. Então, o dia que eu entendi que ele não seria mais o visitante na minha casa, que ele habitaria comigo, o ambiente da minha casa mudou. Hoje a minha cara tem cheiro de Jesus, sabe? Cada canto, cada ambiente. E eu louvo a Deus porque às vezes as pessoas identificam isso. Falam assim: a tua casa tem algo tão especial. É porque eu convidei Jesus para morar comigo. E ele morando comigo, ele tem o governo do lugar. Então hoje eu acho que seria um lugar comum para ele, porque ele habita ali. Ele está comigo em todos os momentos. Quando eu vou pro meu quarto, fecho a porta. Quando eu estou às vezes lavando uma louça e ele fala: filha, agora eu quero falar contigo. Eu largo tudo. E eu fecho a porta do meu quarto e eu falo: agora é o meu momento com o meu amado. É o momento de eu dar um pause em tudo que eu estou fazendo para poder ouvir ele falar comigo. Eu acho que é isso. Amém. Pastora, não é do dia pro outro, né? Não. Eu tenho certeza que... Porque também, às vezes... Hoje a gente vive um mundo de imediatismo. Não. Fast food. Mas teve um processo, né? Processo de transformação. E quanto tempo foi, pastora? Assim, do jeito que estava para um jeito saudável de hoje? 7 anos eu lutei pelo meu casamento. Eu casei muito jovem, com 17 anos. Meus pais tiveram que assinar para eu casar na época. E 7 anos eu lutei com o filho de Belial, que permitiu Jesus entrar na vida dele e transformar. E no momento em que eu percebi, porque às vezes a gente está na presença de Deus e a gente acha que somente o outro tem defeitos. Eu me lembro que um dia eu lutava. Às vezes a gente quer ir na força do nosso braço, da nossa língua, que a gente tem um negócio chamado língua, que ela é terrível. Ela tem poder de dar vida e de gerar morte. E eu me lembro que um dia eu estava já muito cansada, porque foram 7 anos lutando pelo meu casamento. E eu falei: Senhor, eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu faço campanha, eu busco. Eu andava quilômetros empurrando um carrinho para ir para o trabalho de libertação buscar pelo meu esposo. E eu me lembro que a minha fé naquela época, eu levava a roupa dele, eu ungia, e eu passava às vezes as roupas dele, eu ungia. E teve um dia que eu falava: Senhor, todos os dias tem briga na minha casa. O que está errado? Esse homem não muda. E eu me lembro que eu ajoelhei assim no cantinho do meu quarto e eu fui orar. E naquele dia a minha oração mudou. Falei: Senhor, eu tenho orado por ele, mas a mudança precisa começar em alguém, que seja em mim. Senhor, o que eu preciso mudar? Amada, para que eu falei isso? O Espírito Santo naquela hora começou a falar no meu coração: você é uma pessoa difícil. Você é uma mulher rixosa, insatisfeita, ciumenta, possessiva. E ele foi me dando aquela listagem. Pra que a senhora foi perguntar? Eu falei: pra que eu te perguntei, Espírito Santo? Eu tava tão bonita na foto, achando que eu era santa, 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 santa. E o Senhor me vem com essa lista. E ali, dentro do meu quarto, eu falei: então que comece essa obra em mim. Começa a me modificar. Porque meu marido às vezes abria a porta. E quando ele abria a porta, eu falava: mas filha, que tu me deste, tá me perturbando o dia inteiro, que não sei o que. O homem fazia assim, ó, bum. E ele falava: Patrícia, eu não tenho prazer de estar em casa. Nada disso justificava as coisas que ele fazia, mas era algo que acontecia dentro da minha casa. E
Quando eu falei, Senhor, começa em mim a obra, eu me lembro que eu entrei num propósito meu com o Senhor. E eu comecei a pedir o Espírito Santo que gerasse em mim o fruto dele. A longanimidade, a paciência, a temperança, o domínio próprio, porque eu era muito ciumenta. Eu achava que Tatá era a última Coca-Cola do 32. Eu sofria, gente. O ciúme é algo terrível que te faz sofrer. E eu falei, Senhor, eu preciso ser livre. E ali o Senhor começou a gerar em mim a domínio próprio, mansidão, temperança. Foi até quando esse vizinho percebeu que até com as minhas filhas eu tinha mudado. Porque eu cheguei muito ferida no meu casamento. Eu fui abusada na infância. Eu trouxe uma carga espiritual geracional na minha família. Hereditariedades que faziam muito mal. Então, assim, eu cheguei muito jovem no casamento, mas à medida que eu me aproximava de Deus, era como se Ele fosse colocando remédio, sabe? Me curando dos traumas que eu tinha vivido lá na minha infância. A ausência paternal foi algo que me fez sofrer muito. E eu descobri que eu não tinha somente um Deus, eu tinha um Pai. Nele a minha identidade, sabe? A orfandade que eu tinha foi curada, porque eu sentia, eu falo que a maior expressão, a gente busca tanto ser amado, ser aceito, mas a maior expressão de amor que a gente pode ter na vida já foi dada, foi lá na cruz. E quando eu entendi o amor que Ele tinha por mim, cuidado, zelo, sabe? Era como se feridas fossem fechadas. E no momento que o Senhor foi me curando, curando a minha alma, curando meus traumas, a minha vida toda ao redor foi mudando. E meu marido permitiu ser transformado. Hoje eu falo que eu vivo um casamento feliz. É possível sim no Senhor. Quando a gente entende quem a gente é, para que fomos criados, a gente consegue ter uma vida plena em Deus. Não é uma vida livre de lutas, provações. A Ari costuma dizer, né, Ari? O nível de provação que a gente passa, mas eu vejo tanto milagre. São tantos milagres para contar, tanta experiência que eu já tive com Deus, que não tem como eu me ausentar da presença dEle. Ele restaurou, sabe, a minha identidade como filha primeiro, como mulher, como mãe. E quando a gente permite ser moldado pelo Senhor, querida, vira um vaso de honra, vira algo bonito de se ver. Basta a gente permitir. Falei demais, né? Tá ali, tô revendo a minha vida e falo, Senhor, não vou nem te fazer pergunta nenhuma, Deus é brabo. né? Sem Foi-se. palavras. Foi-se. Foi-se. Vamos agradecer, né? Eu quero agradecer a presença da Patrícia. Amo tua pessoa. Também te amo.